Olá pessoal, estamos de volta. Eu estou de volta depois de algum tempo. Vocês não perceberam porque eu deixei 4 vídeos agendados durante as minhas férias, das quais acabei de voltar. Foram 2 semanas muito boas, muito gostosas com a minha família. Embora não tenha sido férias de verdade, né? Porque eu sempre fico atenta nas redes sociais, tento, comentar os comentários de vocês aqui nos vídeos. Eu não posso me desligar completamente, mas mesmo assim deu para relaxar a cabeça. E já de antemão peço desculpas para pessoas que me mandam mensagens, e-mails e coisas assim que eu não consegui responder. Eu dei o meu melhor, mas se eu só fizesse isso eu não ia estar tirando férias, né? E agora, para retornar, eu quero fazer mais um episódio dessa série que nós começamos na semana passada, que é a dos Nocautes Literários, uma série em que eu leio contos e faço um pequeno comentário. Se você perdeu o primeiro episódio, foi um conto do Julio Cortázar, um autor argentino, que é autor de uma frase que explica inclusive o nome dessa série, Nocautes Literários. Ele fez uma comparação uma vez da literatura com as regras do boxe. Ele disse que o romance tem que ganhar por pontos e o conto precisa ganhar por nocaute. Quer dizer, tem que ser uma tacada só, uma coisa devastadora que acaba com o adversário. E eu selecionei um nocaute literário para vocês essa semana, que é especialmente arrebatador. Um conto da Clarice Lispector chamado O Grande Passeio, que está presente dentro do Felicidade Clandestina, um livro de contos que ela publicou em 1971. Quero lembrar também que, como eu vou ler este conto, eu soltei também uma versão desse conto lá na nossa página no Spotify. Agora tem um canal do Spotify aqui do Ler Antes de Morrer, com entrevistas em áudio, ótimo para vocês ouvirem enquanto estiverem no trânsito, ou lavando a louça, ou fazendo qualquer atividade manual, ou como eu mesma gosto de fazer com os podcasts, especialmente os mais reflexivos, eu gosto de ouvir na cama antes de dormir. Para mim é muito relaxante, para mim é gostoso fechar os olhos e ouvir um bom podcast. Se você não tem hábito, não sabe como funciona o Spotify, eu também vou deixar tudo aqui no YouTube. Dessa vez eu vou fazer diferente. Antes eu tinha sumido com a imagem do vídeo e deixado só a minha voz, com uma fotografia. Agora eu vou fazer um teste, fazer uma coisa diferente. Vocês vão me ver lendo o livro, mas eu nem recomendo que vocês prestem muita atenção na minha cara. Tentem só escutar a minha voz e prestar atenção nesse conto. E se preparem emocionalmente. Eu, inclusive, vou fazer um esforço aqui bem grande para não me emocionar, mas realmente vai valer a pena se você ouvir esse conto até o final, tá bom? E depois tem o meu comentário. Vamos começar. O Grande Passeio. Era uma velha sequinha que, doce e obstinada, não parecia compreender que estava só no mundo. Os olhos lacrimejavam sempre, as mãos repousavam sobre o vestido preto e opaco, velho documento de sua vida. No tecido já endurecido, encontravam-se pequenas crostas de pão coladas pela baba que lhe ressurgia agora em lembrança do berço. Lá estava uma nódoa amarelada de um ovo que comera há 2 semanas, e as marcas dos lugares onde dormia. Achava sempre onde dormir, casa de um, casa de outro. Quando lhe perguntavam o nome, dizia com a voz purificada pela fraqueza e por longuíssimos anos de boa educação: mocinha. As pessoas sorriam. Contente pelo interesse despertado, explicava: nome mesmo é Margarida. O corpo era pequeno, escuro, embora ela tivesse sido alta e clara. Tivera pai, mãe, marido, 2 filhos. Todos aos poucos tinham morrido. Só ela restara com os olhos sujos e expectantes, quase cobertos por um tênue veludo branco. Quando lhe davam alguma esmola, davam-lhe pouca, pois ela era pequena e realmente não precisava comer muito. Quando lhe davam cama para dormir, davam-lhe estreita e dura porque Margarida fora aos poucos perdendo volume. Ela também não agradecia muito, sorria e balançava a cabeça. Dormia agora, não se sabia mais por que motivo, no quarto dos fundos de uma casa grande,
numa rua larga cheia de árvores em Botafogo. A família achava graça em Mocinha, mas esquecia-se dela a maior parte do tempo. É que também se tratava de uma velha misteriosa. Levantava-se de madrugada, arrumava sua cama de anão e disparava lépida, como se a casa estivesse pegando fogo. Ninguém sabia por onde andava. Um dia, uma das moças da casa perguntou-lhe o que andava fazendo. Respondeu com um sorriso gentil: passeando. Acharam graça que a velha, vivendo de caridade, andasse a passear. Mas era verdade. Mocinha nascera no Maranhão, onde sempre vivera. Viera para o Rio não há muito, com uma senhora muito boa que pretendia interná-la num asilo, mas depois não pudera ser. A senhora viajara para Minas e dera algum dinheiro para a mocinha se arrumar no Rio. E a velha passeava para ficar conhecendo a cidade. Bastava, aliás, uma pessoa sentar-se num banco de uma praça e já via o Rio de Janeiro. Sua vida corria sem atropelos, quando a família da casa de Botafogo um dia surpreendeu-se de tê-la em casa há tanto tempo e achou que assim também era demais. De algum modo, tinham razão. Todos lá eram muito ocupados. De vez em quando surgiam casamentos, festas, noivados, visitas. E quando passavam atarefados pela velha, ficavam surpreendidos, como se fossem interrompidos, abordados com uma pancadinha no ombro. Olha! Sobretudo, uma das moças da casa sentia um mal-estar irritado. A velha a enervava, sem motivo. Sobretudo, o sorriso permanente, embora a moça compreendesse tratar-se de um rito inofensivo. Talvez por falta de tempo, ninguém falou no assunto. Mas logo que alguém cogitou de mandá-la morar em Petrópolis, na casa de uma cunhada alemã, houve uma adesão mais animada do que uma velha poderia provocar. Quando, pois, o filho da casa foi com a namorada e as duas irmãs passar um fim de semana em Petrópolis, levou a velha no carro. Por que Mocinha não dormiu na noite anterior? A ideia de uma viagem, no corpo endurecido, o corpo se desenferrujava todo seco e descompassado, como se ela tivesse engolido uma pílula grande sem água. Em certos momentos nem podia respirar. Passou a noite falando, às vezes alto. A excitação do passeio prometido e a mudança de vida de repente aclaravam-lhe algumas ideias. Lembrou-se de coisas que dias antes juraria nunca terem existido. A começar pelo filho atropelado, morto debaixo de um bonde no Maranhão. Se ele tivesse vivido no tráfico do Rio de Janeiro, aí mesmo é que morria atropelado. Lembrou-se dos cabelos do filho, das roupas dele. Lembrou-se da xícara que Maria Rosa quebrara e de como ela gritara com Maria Rosa. Se soubesse que a filha morreria de parto, é claro que não precisaria gritar. Lembrou-se do marido. Só relembrava o marido em mangas de camisa. Mas não era possível. Estava certa de que ele ia à repartição com uniforme de contínuo, ia a festas de paletó, sem falar que não poderia ter ido ao enterro do filho e da filha em mangas de camisa. A procura do paletó do marido ainda mais cansou a velha que se virava com leveza na cama. De repente, descobriu que a cama era dura. Que cama dura! Disse bem alto no meio da noite. É que se sensibilizara toda. Partes do corpo de que não tinha consciência há longo tempo reclamavam agora sua atenção. E de súbito, mas que fome furiosa! Alucinada levantou-se, desamarrou a pequena trouxa, tirou um pedaço de pão com manteiga ressecada que guardava secretamente há 2 dias. Comeu o pão como um rato, arranhando até o sangue os lugares da boca onde só havia gengiva. E com a comida cada vez mais se reanimava. Conseguiu, embora fugazmente, ter a visão do marido se despedindo para ir ao trabalho. Só depois que a lembrança se desvaneceu, viu que esquecera de observar se ele estava ou não em mangas de camisa. Deitou-se de novo, coçando-se toda ardente. Passou o resto da noite nesse jogo de ver por um instante e depois não conseguir ver mais. De madrugada, adormeceu. E pela primeira vez foi preciso acordá-la. Ainda no escuro, a moça veio chamá-la de lenço amarrado na cabeça e já de maleta na mão. Inesperadamente, Mocinha pediu uns instantes para pentear os cabelos.
As mãos trêmulas seguravam o pente quebrado. Ela se penteava. Nunca fora mulher de ir passear sem antes pentear bem os cabelos. Quando enfim se aproximou do automóvel, o rapaz e as moças se surpreenderam com seu ar alegre e com os passos rápidos. Tem mais saúde do que eu, brincou o rapaz. A moça da casa ocorreu. E eu, que tinha até pena dela. Mocinha sentou-se na janela do carro, um pouco apertada pelas duas irmãs acomodadas no mesmo banco. Nada dizia, sorria. Mas quando o automóvel deu a primeira arrancada, jogando-a para trás, sentiu dor no peito. Não era só por alegria, era um dilaceramento. O rapaz virou-se para trás. Não vai enjoar, vovó! As moças riram, principalmente a que se sentara na frente, a que de vez em quando encostava a cabeça no ombro do rapaz. Por cortesia, a velha quis responder, mas não pôde. Quis sorrir, mas não conseguiu. Olhou para todos, com olhos lacrimejantes, o que os outros já sabiam que não significava chorar. Qualquer coisa em seu rosto amorteceu um pouco a alegria da moça da casa e deu-lhe um ar obstinado. A viagem foi muito bonita. As moças estavam contentes. Mocinha agora já recomeçara a sorrir. E embora o coração batesse muito, tudo estava melhor. Passaram por um cemitério, passaram por um armazém, árvore, 2 mulheres, um soldado, gato, letras, tudo engolido pela velocidade. Quando Mocinha acordou, não sabia mais onde estava. A estrada já havia amanhecido totalmente. Era estreita e perigosa. A boca da velha ardia, os pés e as mãos distanciavam-se gelados do resto do corpo. As moças falavam, a da frente apoiava a cabeça no ombro do rapaz. Os embrulhos despencavam a todo instante. Então a cabeça de Mocinha começou a trabalhar. O marido apareceu-lhe de paletó. Achei! O paletó estava pendurado o tempo todo no cabide. Lembrou-se do nome da amiga de Maria Rosa, aquela que morava de fronte, Elvira. E a mãe de Elvira até era aleijada. As lembranças quase lhe arrancavam uma exclamação. Então ela movia os lábios devagar e dizia baixo algumas palavras. As moças falavam. Ah, obrigada, um presente desses eu rejeito. Foi quando Mocinha começou finalmente a não entender. O que fazia ela no carro? Como conhecera seu marido? E onde? Como é que a mãe de Maria Rosa e Rafael, a própria mãe deles, estava no automóvel com aquela gente? Logo depois acostumou-se de novo. O rapaz disse para as irmãs. Acho melhor não pararmos de frente para evitar histórias. Ela salta do carro, a gente ensina onde é, ela vai sozinha e dá o recado de que é para ficar. Uma das moças da casa perturbou-se. Receava que o irmão, com uma incompreensão típica de homem, falasse demais diante da namorada. Eles não visitavam mais o irmão de Petrópolis e muito menos a cunhada. É sim, interrompeu-o a tempo antes que falasse demais. Olha, mocinha, você entra por aquele beco e não há como errar. Na casa de tijolo vermelho você pergunta por Arnaldo, meu irmão, ouviu? Arnaldo. Diz que lá em casa você não pode mais ficar, diz que na casa de Arnaldo tem lugar e que você até pode vigiar um pouco o garoto, viu? Mocinha desceu do automóvel e durante um tempo ainda ficou de pé, mas pairando entontecida sobre as rodas. O vento fresco soprava-lhe a saia comprida por entre as pernas. Arnaldo não estava. Mocinha entrou na saleta onde a dona da casa, com um pano contra pó amarrado na cabeça, tomava café. Um menino loiro, de certo aquele que Mocinha deveria vigiar, estava sentado diante de um prato de tomates e cebolas e comia sonolento, enquanto as pernas brancas e sardentas balançavam-se sob a mesa. A alemã encheu-lhe o prato de mingau de aveia e empurrou-lhe na mesa pão torrado com manteiga. As moscas zuniam. Mocinha estava fraca. Se bebesse um pouco de café quente, talvez passasse o frio no corpo. A mulher alemã examinava-a de vez em quando em silêncio. Não acreditara na história da recomendação da cunhada, embora de lá tudo fosse de se esperar. Mas talvez a velha tivesse ouvido de alguém o endereço, até num bonde, por acaso. Isso às vezes acontecia. Bastava abrir um jornal e ver que acontecia. É que aquela história não estava nada bem contada e a velha tinha um ar sabido, nem sequer escondia o sorriso.
O melhor seria não deixá-la sozinha na saleta, com o armário cheio de louça nova. Preciso antes tomar café, disse-lhe. Depois que o meu marido chegar, veremos o que se pode fazer. Mocinha não entendeu muito bem, pois ela falava como gringa. Mas entendeu que era para continuar sentada. O cheiro do café dava-lhe vontade, e uma vertigem que escurecia a sala toda. Os lábios ardiam secos e o coração batia todo independente. Café, café, olhava ela sorrindo e lacrimejando. A seus pés o cachorro mordia a própria pata rosnando. A empregada, também meio gringa, alta, de pescoço muito fino e seios grandes, a empregada trouxe um prato de queijo branco e mole. Sem uma palavra, a mãe esmagou bastante o queijo no pão torrado e empurrou-o para o lado do filho. O menino comeu tudo e, com a barriga grande, agarrou um palito e levantou-se. Mãe, 100 cruzeiros. Não, pra quê? Chocolate. Não, amanhã que é domingo. Uma pequena luz iluminou Mocinha. Domingo? Que fazia naquela casa em vésperas de domingo? Nunca saberia dizer. Mas bem que gostaria de tomar conta daquele menino. Sempre gostara de criança loura. Todo menino louro se parecia com o menino Jesus. O que fazia naquela casa? Mandavam-na à toa de um lado para o outro, mas ela contaria tudo, iam ver. Sorriu encabulada. Não contaria era nada, pois o que queria mesmo era café. A dona da casa gritou para dentro e a empregada indiferente trouxe um prato fundo cheio de papa escura. Gringos comiam muito de manhã, isso Mocinha vira mesmo no Maranhão. A dona da casa, com o seu ar sem brincadeiras, porque o gringo em Petrópolis era tão sério como no Maranhão, a dona da casa tirou uma colherada de queijo branco, triturou-o com o garfo e misturou-o à papa. Para dizer a verdade, porcaria mesmo de gringo. Pôs-se então a comer, absorta, com o mesmo ar de fastio que os gringos do Maranhão têm. Mocinha olhava. O cachorro rosnava as pulgas. Afinal, Arnaldo apareceu em pleno sol, a cristaleira brilhando. Ele não era louro. Falou em voz baixa com a mulher e depois de demorada confabulação, informou firme e curioso para a mocinha. Não pode ser não, aqui não tem lugar não. E como a velha não protestasse e continuasse a sorrir, ele falou mais alto. Não tem lugar não, ouviu? Mas Mocinha continuava sentada. Arnaldo ensaiou um gesto. Olhou para as duas mulheres da sala e vagamente sentiu o cômico do contraste, a esposa esticada e vermelha e mais adiante uma velha murcha e escura com uma sucessão de peles secas penduradas nos ombros. Diante do sorriso malicioso da velha, ele se impacientou. E olha que estou muito ocupado. Eu lhe dou um dinheiro, você toma o trem pro Rio, ouviu? Volta para casa da minha mãe, chega lá e diz: a casa de Arnaldo não é asilo, viu? Aqui não tem lugar. Diz assim: casa de Arnaldo não é asilo não, viu? Mocinha pegou no dinheiro e dirigiu-se à porta. Quando Arnaldo já ia se sentar para comer, Mocinha reapareceu. Obrigada, Deus lhe ajude. Na rua, de novo pensou em Maria Rosa, Rafael, o marido. Não sentiu a menor saudade, mas lembrava-se. Dirigiu-se para a estrada, afastando-se cada vez mais da estação. Sorriu como se pregasse uma peça a alguém. Em vez de voltar logo, ia antes passear um pouco. Um homem passou, então uma coisa muito curiosa, sem nenhum interesse, foi iluminada. Quando ela ainda era uma mulher, os homens... Não conseguia ter uma imagem precisa da figura dos homens, mas viu a si mesma com blusas claras e cabelos compridos. A sede voltou-lhe queimando a garganta. O sol ardia, faiscava em cada seixo branco. A estrada de Petrópolis é muito bonita. No chafariz de pedra negra e molhada, em plena estrada, uma preta descalça enchia uma lata de água. Mocinha ficou parada espreitando. Viu depois a preta reunir as mãos em concha e beber. Quando a estrada ficou de novo vazia, Mocinha adiantou-se como se saísse de um esconderijo e aproximou-se sorrateira do chafariz. Os fios de água escorreram geladíssimos por dentro das mangas até os cotovelos. Pequenas gotas brilharam suspensas nos cabelos.
Saciada, espantada, continuou a passear com os olhos mais abertos, em direção às voltas violentas que a água pesada dava no estômago, acordando pequenos reflexos pelo resto do corpo como luzes. A estrada subia muito. A estrada era mais bonita do que o Rio de Janeiro e subia muito. Mocinha sentou-se numa pedra que havia junto de uma árvore para poder apreciar. O céu estava altíssimo, sem nenhuma nuvem. E tinha muito passarinho que voava no abismo para a estrada. A estrada branca de sol se estendia sobre um abismo verde. Então, como estava cansada, a velha encostou a cabeça no tronco da árvore e morreu. Esse foi o conto O Grande Passeio, de Clarice Lispector. Não é o primeiro conto em que ela traz o tema da velhice e nos mostra através do... Ai, calma, deixa eu pensar. Tô nervosa. Eu tô tentando me controlar. Bom, o recurso que a Clarice usa nesse conto, com muita maestria, se chama discurso indireto livre. É uma técnica de narrativa em que o autor consegue entrar nos pensamentos dos personagens, misturando o discurso indireto, e a gente, por volta, não sabe muito bem quem está falando, se é o narrador ou se é a própria personagem com seus pensamentos. A gente entra na cabeça confusa e aparvalhada de uma senhora idosa, que é bem evidente já está em um estado avançado de demência e que a vida deixou sozinha no mundo e que acabou se transformando numa velha mendiga, numa senhora que vive de caridade e que não tem muita consciência nem do próprio mundo ao redor e que de vez em quando tem luzes, reflexos. Ela lembra-se de momentos de sua vida, mas de maneira nenhuma, por estar alienada pela demência, ela perde a sensibilidade, ela perde os desejos, sonhos, vontades. É muito difícil para mim. E bom, eu tenho um hábito de recortar colunas, reportagens de jornais, coisas interessantes. Eu tinha guardado aqui, nas minhas coisinhas, uma coluna da antropóloga e professora da UFRJ, Miriam Goldenberg, chamado Ninguém Mais Precisa de Mim, e agora? É uma coluna curta em que ela fala sobre um estudo que ela está fazendo com mulheres idosas, e ela relata que é muito comum em mulheres que viviam para a família, para cuidar do marido e dos filhos, depois que os filhos saem de casa, se sentirem inúteis, sentirem que, nossa, agora ninguém mais precisa de mim, o que vai ser da minha vida? Esse é um sentimento devastador, especialmente quando a gente considera que algumas gerações no passado, o único papel que se atribuía a mulheres era o de ser mãe e esposa. Então, no momento em que elas se veem viúvas, ou no momento em que os seus filhos saem de casa, ou no caso terrível da personagem mocinha, que os filhos morrem antes dela, elas perdem a função no mundo, elas se veem sozinhas, e é até compreensível. Aqui o conto não explica por que ela foi perdendo a memória, que ela foi ficando atrapalhada na cabeça, mas a gente consegue compreender que a vida dela foi uma sucessão de tragédias. Filhos que morreram de maneira trágica, a menina enquanto dava à luz, e o filho morreu atropelado. O marido não sabemos como morreu, mas ela se viu sozinha no mundo, todos os amigos e parentes se foram, e ela, muito idosa, acabou se tornando um objeto de pena e ao mesmo tempo de indiferença, né? Ela começou a pular de um canto para o outro, as pessoas tinham caridade, sentiam pena dela, né? E depois de algum tempo se impacientavam, né? O que essa senhora está fazendo aqui? E a maneira como ela é jogada para ser responsabilidade do cunhado lá em Petrópolis é bem revoltante e ao mesmo tempo é prosaico, né? São famílias, gente jovem pensando na sua vida, pensando, não, eu tenho problemas demais para ter que cuidar ainda de uma senhora que eu não sei nem de onde saiu,
E, enfim, já fiz a minha parte, né? Então vamos ver se outra pessoa se encarrega desse encosto. É muito raro a gente ver na literatura tão bem retratada uma protagonista na terceira idade, sofrendo ainda por cima de demência e sendo jogada de um canto para o outro como um saco de batatas. A Clarice não é a primeira vez que faz isso. Eu me lembro de um outro conto dela chamado Feliz Aniversário, que também é contado da perspectiva de uma senhora muito velhinha. No caso dela, ela tem família até demais, ela não está sozinha no mundo. É uma senhora, a matriarca de uma família numerosa, cheia de filhos, noras, genros, netos, que está ali comemorando o aniversário dela, e todos ali estão envolvidos na vida familiar tumultuada, cheia de picuinhas, cheia de coisinhas que as famílias têm. Ela, a aniversariante, a homenageada, é a que está mais alheia de tudo. Na verdade, ela está muito impaciente, incomodada com aquela situação. Ela praticamente não reconhece mais aquelas pessoas que fazem parte da família dela. E é um conto até bastante engraçado, porque nos pensamentos dessa senhora, contados por meio do discurso indireto livre, a gente vê ela xingando quem são esses bandos de paspalhões e tudo mais. Então você vê que Clarice tem uma sensibilidade para a velhice, e que com a sua delicadeza, a capacidade de sintetizar poesia em prosa, ela, pelo menos a mim, me emociona bastante. Eu não sei se eu estou em condições até de fazer grandes análises. Eu só vou propor mais uma, só para não ficar assim tão superficial, tão vazio, só vou propor mais uma ideia para vocês. No final do ano passado, jornais do mundo inteiro divulgaram uma pesquisa que foi realizada pelo MIT, o Massachusetts Institute of Technology, uma das universidades mais importantes do mundo nos Estados Unidos, sobre a ética dos carros autodirigidos. Eu vou explicar rapidamente. Há atualmente pesquisas avançadas de carros que no futuro vão se conduzir sozinhos, sem a necessidade de motorista, só inteligência artificial. E já estão começando a pensar, os cientistas que estão desenvolvendo esses carros, já estão começando a pensar em como resolver dilemas éticos. Suponhamos que acontece um acidente, o carro perde o freio, alguma coisa. E a própria máquina, a inteligência artificial que comanda o carro, vai ser obrigada a tomar algumas decisões. Por exemplo, se eu virar para cá, eu atropelo um pedestre. Se eu continuar reto, eu mato os passageiros do carro. Que decisão deve ser tomada? Isso, embora pareça coisa de ficção científica, e é mesmo, né? Autores como o Asimov no Eu, Robô pensaram nesses dilemas. Isso já é muito real, e há pesquisas que estão sendo conduzidas para tentar entender o que os cientistas devem ensinar à inteligência artificial para orientar o que eles devem decidir em momentos assim de dilemas. E aí, para começar a trabalhar essa questão, os pesquisadores do MIT fizeram uma pesquisa mundial que ouviu milhões e milhões de respostas em todos os países do mundo, tentando entender, diante de situações em que tem que se escolher se vai morrer uma pessoa jovem ou uma pessoa mais velha, quem nós devemos salvar, se vai morrer um grupo pequeno ou um grupo grande, quem devemos salvar. Tudo isso que eu falei é só para chegar a uma simples conclusão. As respostas variam de um país para o outro, mas a menos que você viva em países do Extremo Oriente, como Japão, Coreia, Taiwan e China, muito provavelmente no seu país a inteligência artificial desses carros autodirigidos vai sempre priorizar, em situações de dilema, salvar a vida dos mais jovens e sacrificar os mais velhos. Essa foi a resposta dada em praticamente todos os países ocidentais, o Brasil incluído. E dentre as prioridades de quem deve ter mais chances de sobreviver ou não, segundo as respostas dadas nessa pesquisa, a maioria das pessoas colocou as mulheres idosas lá embaixo na lista de prioridades. Os homens idosos também estão lá embaixo, mas as mulheres estão ainda mais abaixo do que os homens idosos. As mulheres idosas só ficam à frente dos criminosos, dos cães e dos gatos, entre a fila de prioridades e quem devemos salvar num possível acidente. Então eu achei que essa é uma reflexão importante a ser feita. As mulheres
depois que passam da idade de se reproduzir, depois que deixam de ser jovens e belas, depois que passam pela menopausa, depois que elas não precisam mais cuidar de uma família, nossa sociedade ocidental individualista, que valoriza a juventude, com traços de machismo também, ela desvaloriza muito as mulheres mais velhas, como se elas não tivessem mais função alguma depois de certa idade. E, enfim, essa é só uma reflexão que eu quero propor. Claro que eu não vou deixar vocês sem o estudo original, que eu vou deixar aqui embaixo. Ele foi publicado na prestigiada revista Nature. E eu também quero sempre esclarecer que esses comentários aqui meio atrapalhados que eu fiz enquanto eu tentava me controlar não são as únicas interpretações possíveis para esse conto. Elas não são as melhores interpretações, pelo contrário. Como eu disse no último vídeo também, os melhores contos são aqueles que possibilitam múltiplas leituras e interpretações. Então, convido vocês que já conhecem esse conto e que acabaram de conhecer, porque eu fiz a leitura integral para vocês, a colocarem aqui nos comentários as suas impressões. Beijo para todo mundo, a gente se vê então no próximo vídeo. Até lá!